Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem tecnologia, tem empreendedorismo, tem mulheres, tem muito papo gostoso. No episódio de hoje, tem uma pessoa certamente que convidará você, que está aqui nos escutando e nos assistindo, a conhecer o universo da tecnologia sobre uma nova perspectiva, a do jornalismo segmentado em tecnologia. Ele sempre foi encantado por tecnologia, por tudo que envolve tecnologia, desde os seus primeiros passos no jornalismo em Cuiabá, Mato Grosso, e hoje atua em um dos maiores veículos do segmento, o portal Tecmundo. Ele é Carlos Palmeira. Bem-vindo, Carlos. Obrigado, Silvia, pelo convite, né? Agradecer a todo mundo aqui da produção. Muito honrado de participar do podcast de vocês. E estamos aí, né? Falar de um tema, né? Que tem vários temas da tecnologia que tem se popularizado cada vez mais, né? Eu não quero dar spoiler aqui, mas a gente vai falar de algumas coisas que o pessoal tem buscado bastante. Ferramentas têm entrado bastante no cotidiano de uso das pessoas, né? E falar um pouco também, se for possível, né? Da minha carreira, enfim, da minha experiência. Com certeza. Pronto para o debate, para a conversa. Então, vamos começar. Você que é um apaixonado por esse universo de tecnologia e se identifica com isso desde pequeno, né? Claro que ele é bem mais jovem do que eu, né, gente? Então, assim, ele já começou... Eu estava lá na era do computador, ele já está aqui na inteligência artificial. Como é que você analisa aí os últimos desafios e quais são as oportunidades desse mercado gigantesco que a gente chama de tecnologia? É engraçado, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente basicamente fala sobre tudo, né? Porque tecnologia são métodos, são processos, são ferramentas, né? É um conceito bastante complexo, né? Que acaba abarcando muita coisa. Acho que por conta disso, né? Por conta eu acredito que não existe nada hoje em dia que não envolva algum tipo de processo tecnológico, né? Algum tipo de ferramenta. Então, por conta disso, eu acho que as possibilidades são infinitas, são praticamente infinitas, né? No universo da tecnologia. E falando especificamente sobre o jornalismo, toda essa gama de possibilidades acaba abrindo portas também para quem quer se envolver na parte de comunicação sobre isso. Seja no meu caso, que sou um jornalista, trabalho para um grande portal de comunicação, ou seja para quem quer virar, por exemplo, um influencer, falar sobre tecnologia, né? Então, como a gente tem caminhado para um mundo muito segmentado, onde tem micro-interesses de várias coisas, né? Então, as possibilidades são infinitas. E acho interessante porque, principalmente as redes sociais, enfim, os próprios sites tradicionais, a mídia tradicional também, elas acabam abrindo tantas portas, assim, para quem quer se aprofundar sobre isso, falar especificamente, sei lá, sobre microchips. Inteligência artificial. Inteligência artificial, ou até temas muito específicos, microchip celular, processador, GPU, enfim, a gente tem todos esses segmentos hoje em dia, né? Então, para quem tem interesse, né, de falar sobre isso... A gama é imensa, né? Dá para você escolher qual área você quer, sobre que produto, sobre que solução você quer conversar. Você consegue ter um público para todo tipo. Seja para quem queira trabalhar com isso, né? Sei lá, desenvolver hardware, software, né? Quanto quem quer trabalhar em comunicação, né? Acho que a gente está tão rodeado de ferramentas tecnológicas que acho que tem espaço para todo mundo. Isso eu enxergo com bons olhos, no brilho nos olhos, né? Tudo isso. E conta para nós aí, então, né? Já que você falou do spoiler de contar um pouquinho da sua trajetória, fala um pouquinho aí como é que você foi se envolver com o jornalismo e agora o jornalismo focado em tecnologia, assunto do momento. É engraçado porque minha carreira tem algumas coisas muito aleatórias, assim, né? Eu sou paulistano, nasci aqui em São Paulo, mas eu me formei em Cuiabá, capital de Mato Grosso. E por lá comecei a trabalhar na faculdade, né? E isso tendo em mente que eu sempre gostei de tecnologia, videogame é uma das minhas paixões, né? Inclusive, o Tecmundo é um local, um veículo que eu gosto porque eu tenho essa possibilidade de trabalhar com isso, né? Mas lá atrás eu fiz muitas outras coisas. Trabalhei na assessoria da faculdade, aí trabalhei na filial da Globo de lá, trabalhei no G1, lá em Mato Grosso. Depois fui cobrir economia e agronegócio. Essa é uma das coisas mais diferentes da minha carreira, né?
Mas jornalista é um pouco isso, né? Porque Sim, aprender um pouco. Você acaba tendo que fazer bastante coisa na sua vida, enfim, tem várias áreas no jornalismo, né? E aí depois, quando eu voltei aqui para São Paulo, que eu fui trabalhar com assessoria de imprensa, né? E comecei junto com a assessoria, um pouco antes de trabalhar com assessoria, na verdade, né? Comecei a escrever para um site de videogame, falando... um site focado em videogame, focado em plataformas da Microsoft, de Xbox, mas que também tinha algum lado que falava sobre celular, sobre hardware, né? Aí eu comecei mesmo digamos, exercer um pouco mais essa minha paixão que eu tinha por tecnologia. Dali, eu escrevendo, criei esse portfólio, tinha um blog próprio também, onde eu falava sobre cultura pop, sobre tecnologia de maneira geral. E aí surgiu a oportunidade de ir para o Tecmundo, né? Uhum. Que lá a gente tem o core, digamos assim, do site, essa parte de tecnologia, mas tem também a nossa editoria de séries, onde tem mais de cultura pop, e de videogames, né? Que é o Voxel. Então, eu que sou redator do site, a gente acaba escrevendo um pouco para todo lado, né? Mas digamos que o Tecmundo é a grande guarda-chuva de tudo isso, né? Uhum. Porque é um dos sites mais populares da internet, né? Ele é oriundo, talvez o pessoal que é mais antigo aí saiba, lembre que existe até hoje, inclusive, que é o Baixa Aqui, né? Uhum. O pessoal baixava muito programa para computador, né? Isso entrega a idade, tá? Então, exato. Tem um Tecmundo, tempinho, não vou falar a idade dele, para não entrar nessas questões, mas o Tecmundo acabou sendo um subproduto do Baixa Aqui, né, há alguns anos, e agora eu tenho a honra, né, de escrever lá, falar sobre dos mais diversos temas, e aí vai de tudo, que nem eu falei, a gente escreve de celular de um dia, e depois a gente fala sobre aplicativos, aí sobre hardware, sobre um pouco sobre mercado também. E tudo isso tem essa gama de tecnologia, né? Tudo isso tudo envolve... envolvido. Tudo envolvido com tecnologia. E quando a gente analisa aí as tecnologias disruptivas, né? Vamos assim chamar, a gente fala de internet, né? Eu tive recentemente num evento e muitos falavam, nossa, lembra da eletricidade, né? E a gente pensa, nossa, hoje... Quando você pensa, não tenho luz, eu não... não tenho. Não tem, porque você está dependendo da eletricidade. Na sua cabeça não tem mais nada, Não né? tem mais nada, acabou. não sei o que eu vou fazer. Celular, não, se não tiver bateria, parei, estou fora do mundo. Mas quando você pensa nessas tecnologias, a gente está falando hoje internet, 5G, e agora eu acho que a onda do momento, que está todo mundo conversando, é sobre inteligência artificial. Como você vê isso? Qual é a sua perspectiva estando nesse mundo de conteúdo, né? Porque você é um influenciador, né? Você está vindo aí da Tecmundo trazendo conteúdo sobre esse tema. Sim. Como você vê isso? Eu tenho alguns lados quando o tema é inteligência artificial, né? Tem um lado mais nerd de que eu gosto de imaginar um futuro onde ferramentas de inteligência artificial estão mais próximas ainda do que a gente já tem hoje em dia, né? Que eu tenho esse lado nerd, eu gosto muito de filme, eu gosto muito de ficção científica, gosto de ler livros sobre isso, né? Então, digamos que esse lado é um lado que eu imagino um pouco mais sobre como as coisas vão funcionar, como vai ser essa evolução da inteligência artificial, quando a gente tiver, por exemplo, robôs pessoais, né? Para quem assistiu Eu, Robô, né? Um filme que eu gosto bastante também, livro que eu gosto bastante, né? Quando a gente tiver essas máquinas com possibilidade de emular mesmo a inteligência humana para desenvolver algum tipo de atividade, de tarefas, né? Para cuidar de idosos, para levar um cachorro para passear, por exemplo, né? Então, esse é o lado que eu imagino bastante, assim, gasto um bom tempo da minha vida, né? Pensando num futuro desse que está cada vez mais próximo, né? A gente tem visto que as coisas não tem... muita coisa a gente imaginava que ia ser um futuro, né? Muito distante, mas a gente percebe, né? Que as coisas estão batendo aí na porta. Do outro lado, eu tenho um perfil um pouco mais pé no chão, digamos assim, né? Que é o meu perfil um pouco mais crítico, mais jornalista, né?
de trabalhar diariamente com o tema e ver a evolução das coisas, de como elas caminham de maneira mais lenta e de perceber, em vez de imaginar as coisas lá frente, né? Imaginar as coisas mais agora, as explicações pro agora, né? Para a vida das pessoas. Acho que é um pouco daquela sensação que jornalista vai saber identificar. Aquela questão de pensar muito de maneira prática como é que aquilo funciona como uma pauta, para interessar para as pessoas, né? Para discussão, como é que a gente pode transformar isso em conteúdo, né? E explicar para as pessoas como é que isso funciona, que isso inclusive um dos nossos vieses mais importantes do Tecmundo, né? Que é tentar descomplicar a tecnologia, né? Então, esse meu lado tenta pensar de maneira mais pé no chão sobre a aplicação concreta, de como é que eu posso explicar esse tipo de funcionalidade para as pessoas, né? Então, digamos que eu tenho esses dois vieses aí, né? E quando Os dois brilham meus olhos, né? Porque de um jeito ou de outro, né? A gente tá lidando com ela. E quando a gente pensa nessa tecnologia, e a gente estava aqui conversando nos bastidores, né? Eu penso em inteligência artificial, a gente pensa em Exterminador do Futuro, né? Você falou Eu, Robô, também assisti. E quando você pensa no Exterminador do Futuro, muitas pessoas... e o chat GPT veio para... né? O que é inteligência artificial? Chat GPT. Então, todo mundo tem usado. Virou sinônimo, né? Falou em inteligência artificial, a gente está falando de chat GPT. Quais são, você que está gerando conteúdo, você que tem o pessoal que quer saber um pouco mais sobre aquele assunto, que vai buscar isso dentro do Tecmundo, quais são os medos das pessoas comuns no sentido, a gente trabalha com tecnologia, a gente busca informação, a gente vai atrás da fonte. Mas, muitas vezes, você só escuta o que a mídia está dizendo. O que você tem para dizer para essas pessoas que falam, não, sou contra isso, por exemplo, tecnologia, não vou trabalhar com tecnologia. Não, se eu não trabalhar hoje com tecnologia, né, eu parei. Eu falo de mulheres na tecnologia e falo, não sou de exatas. Não precisa mais ser de exatas, não precisa mais gostar de matemática. Você analisa o contexto como um todo, a tecnologia está envolvida em tudo. Né? Qual é a tua dica aí para quem acessa o teu conteúdo, para quem tem medo da tecnologia, para quem diz isso não é para mim, o que você tem para falar sobre isso? Eu acho que eu sempre sou, nesse quesito, assim, né? Eu sempre sou meio pé no chão também, para falar sobre medo de tecnologia, sobre envolvimento com plataformas tecnológicas, com ferramentas, seja o que for. Porque eu acho que tem muita coisa que a gente também está aprendendo a lidar. Tem muito debate ainda acontecendo, a gente... tá meio que fazendo parte de um processo histórico de que é difícil ter a 100% da noção das coisas que estão acontecendo, né? A gente veio da revolução tecnológica do século passado, da digitalização das máquinas, enfim, desenvolvimento do computador pessoal, etc. Teve muita coisa que a gente não conseguiu assimilar ainda, né? E, portanto, eu falo para as pessoas, primeiro, não precisa ter tanto medo de não saber o que está acontecendo, porque ninguém sabe. Ninguém sabe o que está acontecendo, porque a gente está fazendo parte desse processo, né? Estamos aprendendo juntos, Estamos né? aprendendo em tempo real, né? Como é que as coisas funcionam, quais os impactos, né? Então, o meu ponto é sempre esse, para a pessoa não ter medo e entender que todas essas ferramentas, elas não são necessariamente boas ou ruins. As pessoas são boas ou ruins e atribuem essas ferramentas, né, para usos bons ou ruins. Então, o meu ponto é sempre, não precisa ter receio de usar, não sei o quê... Tem um debate, por exemplo, sobre celular, importante, inclusive, sobre privacidade, uso do celular, etc. Eu acho que a questão não é não usar. A questão é saber o que você está usando, saber as informações que você está... Os seus dados que estão sendo usados pelos servidores, pelas empresas. Eu acho que o melhor caminho possível para esse tipo de debate é se informar, sabe? Procurar gente que fala sobre isso. A gente vive numa área que nem você falou, de tanto conteúdo, né, sobre isso, né?
procurar ler notícias, procurar opiniões, procurar vídeos. Tem tantos influenciadores também de redes sociais. Nosso site, inclusive, a gente tem milhares de conteúdos sobre isso, não só de notícias, mas também opinativos. Então, eu sempre vou do viés pro se informe, sabe? Eu acho que faz bem, né? Ajuda a pessoa a entender pelo menos um pouco, né, sobre esse processo que eu falei, sobre o processo histórico que a gente está vivendo de desenvolvimento da tecnologia, né, de que a gente não sabe ainda para onde vai, mas acho que te situa um pouco, sabe? Eu acho que te ajuda a entender um pouco mais sobre como as coisas estão funcionando, para que elas servem, e de maneira prática, né? Você tá ali com o celular, você tem muita gente... Eu falo que eu baseio muita coisa pela minha mãe, sabe? Pela coisa... eu vejo que a tecnologia, a ferramenta tecnológica atingiu um certo nível de popularidade quando minha mãe tá sabendo disso, né? Uhum. Minha mãe já tem mais 60, etc, né? Então, quando ela tá sabendo de alguma coisa sobre isso, pelo menos já ouviu falar, né? Se não sabe usar, pelo menos já ouviu falar, eu falo, ok, essa tecnologia realmente... realmente tá caminhando, atingiu um bom patamar, porque chegou até ela, né? E o que eu sempre falo é isso, né? Para ela também, né? Sempre tenho essa conversa com ela para explicar sobre como as coisas funcionam. Que eu acho que a educação nesse processo é bastante importante, sabe? E a busca do conhecimento está muito mais fácil. Né? Com certeza. Se comparar algumas décadas atrás, né? Nem tanto tempo assim, né? A pensar que os smartphones, assim, começaram há 10 anos atrás, né? Começaram ali a se popularizar, né? Isso você pega a nível histórico, a nível tempo de história, assim, e nada, né? Então, é muita coisa que a gente está aprendendo, né? Então, eu acho válido esse buscar conhecimento, assim, se tiver interesse, né? Principalmente para quem tem esse receio, né? Da tecnologia. Tudo que a gente não conhece, a gente tem medo, né? Exatamente. Então... Tem muito esse negócio do desconhecido, tem muito esse negócio, né? De que eu comentei do viés, né? Da cultura pop, né? De sempre trazer aqueles filmes que são ótimos. Eu adoro os filmes, né? Mas às vezes eles podem gerar o efeito negativo, pessoas. né? Exatamente. A gente fala assim, nossa, acho que... Falam, meu Deus, o mundo vai acabar amanhã. E a gente viu aí, né? Eu não sei você, mas eu vi a virada 99 para 2000, vai parar tudo. Aí veio 2002 milênio, né? E nós estamos aqui, né? Então, gente, não vai acontecer 2012 assim tão rápido. Também. E quando você fala de tecnologia, para mim, uma das grandes usos da tecnologia no meu dia a dia é o celular, né? Sim. O que eu menos faço no celular é usar o telefone. Então, você tem... Virou ferramenta de qualquer coisa, menos telefone, né? E quando a pessoa te liga, você fala, caramba, não podia mandar uma mensagem, né? Então, assim, essa evolução está acontecendo muito rápido, e imagino que com o chat GPT também. E quando você vê isso, qual seria, para você, o principal impacto que essa tecnologia pode causar na nossa vida como pessoa física, como CPF, analisando como foi rápido, né? Do dia que foi lançado, há 2 dias o ChatGPT já tinha alcançado um número de usuários recorde. Sim. Qual é o impacto aí importante que você vê nesse tema? Esse também é um ponto interessante, né? Porque, sendo bem sincero, eu não consigo imaginar. Aliás, eu só imagino, né? Porque realmente não dá para saber. Mas eu acho que um dos pontos mais importantes sobre isso é o que muitos falam sobre a questão do desemprego, né? Tem vários debates ocorrendo sobre isso, sobre essa questão do desemprego estrutural, né? Que é justamente quando a tecnologia toma o lugar de um ser humano em algum tipo de processo de produção, né? E que é um dos que eu acho que as pessoas enxergam esse debate por um viés errado, sabe? Eu tenho para mim, sempre quando eu penso sobre isso, eu imagino que as pessoas deveriam pensar mais sobre as oportunidades que vão ser geradas, as oportunidades de carreira que vão ser geradas por conta de uma nova ferramenta dessa, né? Que utiliza a inteligência artificial para produzir, para responder perguntas, né? Nesse modelo conversacional que eles dizem. Eu acho isso tão fascinante, assim, né? A possibilidade que isso cria, as possibilidades que
que isso cria em relação a novas profissões, né? Porque se diz muito que programador, por exemplo, a gente já recebeu lá feedback, por exemplo, programadores com medo, né? De que vão ser substituídos, etc. Mas eu gosto sempre de lembrar que as pessoas precisam levar em consideração que para uma ferramenta de inteligência funcionar, uma ferramenta como o ChatGPT funcionar, ela precisa de inputs, por exemplo. Então, a gente vai precisar, a gente já precisa agora, mas daqui a pouco tempo a gente vai precisar de gente especializada em inputs em ferramentas de inteligência artificial. Gente especializada que saiba dar o comando para essas máquinas, para elas retornarem o resultado que a gente espera, né? E eu penso nisso já como um próximo campo, né, de trabalho. Principalmente para programadores, né? Que tem essa questão de várias linguagens, etc., né? Que já tem um pouco dessa lógica matemática na cabeça de como as coisas funcionam, né? E eu acho que é por aí que todo mundo devia pensar, sabe? Ao invés de pensar que, nossa, vou ter meu emprego eliminado, ficar preocupado, falar, putz, e agora, né? E imaginar que com essas ferramentas, outras habilidades vão começar a ser exigidas no mercado de trabalho, né? Habilidades e profissões que talvez a gente nem saiba imagina que vai existir. Tem algumas pesquisas mostrando sobre a diferença das profissões, né, de séculos passados. Enfim, eu não lembro o número de cabeça, mas o número de profissões que existia há 100 anos atrás era ínfimo das profissões que existem hoje, né? Então, eu gosto muito de pensar por esse lado, sabe? Quantas profissões estão nascendo, né? Pensando aí no ChatGPT. E aí, de novo, você vai para algo que, sei lá, há 10 anos atrás, a gente, falando de celular novamente, a gente não imaginava ter tudo na palma da nossa mão. Sim. Quantos aplicativos nasceram, né? E eu diria que a pandemia acelerou um pouco isso, porque do dia para a noite a gente não, eu estava no escritório e falaram, ok, amanhã ninguém mais vem. Eu imaginei, 15 dias, 20 dias, 30, estamos aí há 3 anos, né? Trabalhando no home office. Quantas aplicações nasceram para facilitar de vendas à saúde, de consulta médica, porque do dia para a noite a gente perdeu acesso dessa convivência pessoal. Você entende que a população, vamos assim dizer, que nós, pessoas, conseguimos entender esse contexto quando a gente busca essa informação na Tecmundo, quando a gente busca essa informação de conteúdo em outros meios de comunicação para deixar esse profissional. Eu fiz COBOL. Eu fiz Basic, falava, não, isso daí não vai existir. Hoje, se você faz COBOL e Basic, você fala, nossa, o cara sabe, né? Mainframe, e ainda continua existindo, né? Eu venho da geração que falava, não precisa mais backup. E hoje, se eu for atacado, se eu tiver um ataque cibernético e não tiver backup, pode ser que eu não tenha mais empresa. Então, são muitas coisas que a gente não imaginava e continua acontecendo, e novas coisas vão acontecendo. Você tem alguma dica para quem está com medo? Falar assim, nossa, procure, né? Tem aquelas profissões do futuro. Tem alguma aí que a Tecmundo tem visto como sendo profissão do futuro? Ainda nesse tema, né? Trazendo um pouco para o campo da comunicação, eu lembro bastante, quando a gente fala sobre profissões que vão surgindo assim, trazendo para o lado da comunicação, de influenciador digital. É um negócio que a gente não imaginava, né? Que poderia acontecer, porque a gente sempre viveu num contexto, né? De comunicação um pouco mais centralizada, né? Onde as pessoas eram sempre mais receptoras e todo mundo dependendo basicamente da grande mídia, né? E hoje está muito descentralizado, né? Tem muito jovem, por exemplo, né? Que praticamente não assiste esses veículos, né? Esses grandes veículos, né? Sim. E tá todo mundo assistindo rede social, TikTok, Instagram, acessando o site, né? Então, é muita coisa que a gente não consegue prever, né? A gente, certamente, as coisas estão caminhando, a gente vai aprendendo a lidar, né? De acordo com as coisas que vão caminhando. E sobre a sua pergunta, a gente tem bastante material sobre isso.
sobre profissões que vão surgindo, inclusive o Tecmundo fala bastante sobre vagas, né? Aham. E tem várias em relação a gente tem alguns artigos, por exemplo, notícias falando sobre vagas justamente de programação, né? Onde a pessoa pode aprender a desenvolver um software, ou aprender, por exemplo, a trabalhar com nuvem, a trabalhar com dados, né? Tudo isso a gente pensa... a gente falou sobre inteligência artificial, né? Mas a gente tem um monte de tecnologia dando suporte para essa inteligência artificial, né? Com certeza. De servidores, de nuvem. Então, são vários os caminhos que a pessoa pode trabalhar pode buscar, se ela tem, independente do interesse que ela tiver, com certeza ela consegue achar um campo ali que ela se identifica mais. Às vezes, ela não gosta muito de programação, vai trabalhar com dados, né? Vai trabalhar com desenvolvimento de produto, por exemplo, né? Que é também uma área que tem... Sempre teve em alta, né? Mas agora mais esses voltados à tecnologia, né? A ferramentas que tem ferramentas que têm inteligência artificial, né? A gente tem Smart Speaker, por exemplo, a tão famosa Alexa, né? Que é uma plataforma... A gente falava dela aqui nos bastidores também, Exatamente, né? que é uma plataforma que é baseada em inteligência artificial, né? Então, os campos são vários, né? E quando a gente fala de nuvem, né? Você falou de nuvem, eu também venho dessa área de infraestrutura. E a gente, quando nasceu a nuvem, eu lembro que todo mundo perguntava, nossa, onde estão meus dados, né? Na nuvem. Você ficava pensando, nossa, onde será que é isso? E aí você falava da nuvem pública, surgiu a nuvem privada, e agora nós estamos aí no movimento de nuvem híbrida. A mesma coisa vale para a inteligência. Sim. Então, ChatGPT, você está falando de inteligência artificial pública, e as empresas com medo de segurança, a gente vai falar sobre segurança daqui a pouco, também procurando desenvolver essas ferramentas privadas, até a gente ter aí alguma outra pesquisa num chat GPT e assim mesmo que você vai desenvolver. Você entende que essa compartilhamento de dados, e quanto mais massa, mais dados, mais fácil eu analisar esses dados, entra Big Data, entra BI e tantas outras ferramentas aqui que a gente poderia ficar, né, o dia todo falando de tecnologia. Como é que você vê isso para as empresas no quesito segurança? E aí depois a gente entra na segurança cibernética. Como é que você vê quando você está com os seus dados numa nuvem pública ou num chat GPT, como você da Tecmundo analisa essa questão de segurança dos dados? Você mesmo falou de privacidade. Sim. Como é isso para você e que conselho a gente dá aqui para quem está nos escutando? Você diz mais na questão do usuário? Do usuário, pergunta? porque o usuário, Sim. muitas vezes, né? Quem assistiu Black Mirror, que a pessoa dá o ok lá e não sabe nem o que está acontecendo, eu falei sobre... nos termos, né? E aí você fala, caramba, compartilhei aqui. Eu estou usando o chat GPT, que estou eu e todo mundo acessando. Né? Eu estou com os meus dados dos meus e-mails, das minhas fotos numa nuvem pública e não sei o que está acontecendo. Como eu, usuário, pessoa física, que acessa o teu site, que acessa essas informações, posso realmente falar o que eu preciso fazer dentro do meu espaço para eu poder ter o mínimo de segurança possível? Digamos que o ideal, né, seria que as pessoas lessem os termos de uso, né? Porque tem, inclusive, debates jurídicos sobre isso, né? Sobre como tornar os termos de uso mais, né? Mais palatáveis para as pessoas, mais interessantes. Tirar das letrinhas miúdas, né? Explicar um pouco melhor. Mas enquanto a gente não chega nesse padrão ideal, eu acho que as pessoas poderiam, pelo menos, se não ler tudo, né? Pelo menos dar uma passada de olho, né? E começar aos poucos entrando nesse universo para entender, né? Exatamente como é que funciona todas essas plataformas, né? Porque muita gente
pensa que uma rede social, por exemplo, é gratuita, mas não sabe que do outro lado, na verdade, ela está capturando todos os seus dados, por exemplo, para te usar os seus dados, te devolver como publicidade, né? Devolver muitos produtos como publicidade direcionada em troca dos seus dados, né? É basicamente esse o formato que a rede social funciona, né? Ela monetiza os seus dados em troca de publicidade, né? Enfim, ela vende aquele espaço para as empresas. Aquele momento que você passa numa... Vou falar Sim. de mulher, né? Adoro sapato. Você fala, nossa, achei lindo esse sapato. Dá 2 minutos, você começa a aparecer sapato de tudo que é loja para falar, nossa, como é que ela sabe que eu estava olhando sapato, né? Não é mais ou menos isso que você fala. O que está acontecendo aqui por trás disso tudo? Esse é um debate bem legal, né? Que tem muita gente que tem curiosidade, de novo, trazendo pra minha mãe, né? Ela sempre fica espantada também. Nossa, eu pesquisei sobre isso e agora apareceu um produto que eu tô aqui. Nossa, como eles são bons, né? Então, é justamente esse tipo de coisa, né? Porque eles por conta de todo esse rastreio, né, dos seus dados, que você deu o aceite na hora que você entrou na rede social ali, a plataforma já está sabendo de toda a sua navegação, né? Então, eu acho que num cenário ideal, assim, seria interessante se as pessoas, pelo menos, entrassem um pouco nesse debate, né, para saber, que tipo de informação esse aplicativo aqui tá pegando de mim, sabe? E no caso de celular, por exemplo, isso já é muito mais, digamos, ter um visual muito mais interessante. Eu acho que às vezes quando algumas redes sociais se acessa pelo computador, né, a maneira que é mostrado os termos de aceite não é tão visual quanto no celular, por exemplo. Então, se você instala um aplicativo no seu celular, aparece lá, inclusive ele perde algumas permissões para você, né? Uhum. Dependendo do dado que ele estiver utilizando, o acesso, por exemplo, às suas fotos, aos seus contatos, né? Já aparece tudo lá para você dar o aceite. Então, acho que uma dica boa é para a pessoa começar a prestar um pouco mais atenção, né? Nisso. Até para elas conscientizar em relação a essa troca, né? De entender de como as coisas não são de graça, né? Elas são de graça porque você não está fazendo nenhum, né? Não tá fazendo nenhum tipo de pagamento, né? Sim. Você não tá colocando seu cartão lá para usar o Facebook, né? Mas em troca ele tá pegando seus dados, né? E tem várias conversas de especialistas, né, que falam sobre como os dados são um novo petróleo, né? De como eles podem ser rentáveis para as empresas, de como elas conseguem, você comentou do Big Data, né? Como elas conseguem extrair coisas valiosas, né? Desse montante imenso de informações, né? Para vender, principalmente para vender publicidade direcionada, né? Vender produto, vender... Sim, vender serviços, e quando a gente né? fala de dados, né, eu digo o seguinte, trabalhando com grandes corporações, eu venho de infraestrutura, armazenamento e proteção desses dados, independente do segmento, né? Eu posso ser uma indústria, eu posso ser um comércio, eu posso... Hoje, o coração de qualquer empresa está falando justamente desses dados. Como eu vou usar esses dados a meu favor para saber que produto eu vou confeccionar, que produto eu vou vender, o que o usuário está permitindo, né? O que ele está querendo para eu tentar vender mais rápido e vender melhor. Hoje né? em dia tem inteligência de dados, assim, inteligência de circulação em lojas, sabe? Você consegue saber quais setores da sua loja, né? Grandes supermercados, por exemplo, eles conseguem saber quais setores as pessoas olham mais, quais setores as pessoas passam mais. Então, até nisso, né? Os dados são utilizados para saber como é que organiza os produtos na prateleira. Como aquilo vai te chamar mais atenção. Qual o produto que eles querem chamar mais atenção, de que forma. Então, isso é uma literal, aquilo que a quase uma mina gente, de quando ouro, era pequeno, né, ia no mercado e a padaria estava lá no fundo, né? E você queria comprar apenas 2 pãezinhos. Sim. E aí você cruzava o mercado todo. Era impossível você voltar com apenas 2 pãezinhos. É claro que aquilo é uma inteligência humana. É a mesma coisa hoje usando toda essa tecnologia para saber, nossa, a Silvia gosta de... sei lá, pãozinho e salsicha, cachorro-quente, então vou deixar próximo a salsicha. Então, a gente vê que a tecnologia acaba estando no nosso dia a dia de maneiras que a gente nem imagina. Conta, né? Nem imagina, né? Você pega a Amazon aí com os mercados, justamente de você tirar o produto da prateleira e ele já saber que ele precisa repor aquele produto e que você está consumindo mais
leite A, B ou C, refrigerante A, B ou C, para você poder ofertar isso para o teu consumidor. E isso é feito, às vezes, nem precisa estar em local. Por exemplo, eu tive contato há um tempo, não conhecia o termo, né? Mas dei uma olhada, inclusive elaborei algumas pautas sobre isso, né? Pensei em algumas pautas sobre isso, sobre gêmeos digitais, né? Digital twins, onde você consegue digitalizar um ambiente, né? Com inteligência artificial, inclusive, de uma loja, por exemplo, né? Para conseguir já pensar e planejar todos esses processos. E é um negócio inacreditável, assim, né? Você nem imagina de quanto, né, a tecnologia está envolvida em todos os tipos de trabalho. Sim. De como as coisas, poucas coisas hoje em dia, assim, pensando, obviamente, a larga escala, né? Claro que você vai no mercadinho da sua rua ali, ele não tem acesso ainda a essa ferramenta, né? Mas quando você pensa a larga escala, como nada é aleatório, né? De como tudo é baseado em dados, em dados, né? Em análise. De como você consegue construir tudo isso. É um negócio incrível. E quanto mais a gente fala de dados, quanto mais a gente está falando de inteligência artificial, quanto mais a gente está falando disso, vem, de novo, para mim, um tema importante: segurança da informação. E quando eu falo de segurança da informação, eu gosto de fazer uma analogia de nós, pessoa, né, humanos, para nós, Silvia, mundo virtual. E as pessoas acabam não se dando conta dessa importância. Quando eu era pequena, minha mãe falava: não aceite bala de estranho. Hoje a gente fala: não acesse link estranho. E a gente ainda continua, né? Você comentou da sua mãe, e a gente vê que os 50 a mais, ou uma certa idade que tem menos acesso à tecnologia, ou teve acesso à tecnologia muito mais tarde, como é difícil para eles alguma coisa. Pensando nisso, né? É claro que grandes corporações, a gente está falando de segurança cibernética e tantas outras coisas, mas pensando aqui no nosso dia a dia, pensando na sua mãe, pensando nos seus seguidores aí da Tecmundo, o que a gente pode falar do ler os termos e condições que eu estou aceitando, até outras coisas importantes no nosso dia a dia com as informações na palma da nossa mão? Esse eu acho que é um dos temas mais importantes, né, da atualidade, né? Em relação a falando tecnologia do jeito, né, usando a terminologia sobre tecnologia que a gente usa atualmente, né, sobre essas ferramentas, sobre computador, sobre celular, né, sobre app de banco. Eu acho que esse é um dos temas mais importantes, mais urgentes, eu diria, porque a gente cobre, digamos que praticamente semanalmente, notícias sobre golpes, né, sobre casos, sobre vazamentos, né. A gente tem, inclusive, um editor lá no Tecmundo especializado, o Felipe Paião. Ele é especializado em cibersegurança, né, muito reconhecido na área, no país, né. E então esse é um dos temas que eu considero mais urgente, porque eu vejo que é onde as pessoas estão tendo prejuízos reais sobre... onde a falta de informação, às vezes, a falta de um detalhe ou outro, de um conhecimento, está causando um prejuízo financeiro prático, na vida prática da pessoa, né? Então, é um tema que o Tecmundo sempre trabalha e que também, trazendo para a questão da minha mãe, é um dos que eu mais tento bater na tecla, porque é muito sério, né? Porque um deslize ali, você está colocando em risco as informações do seu banco, por exemplo. Sim. Ou seus dados pessoais, né? A gente já tem bastante informação vazada na internet. Os vazamentos são até, de certa forma, meio recorrentes, né? Então, já tem muito dado circulando na internet, mas, assim, o quanto você puder evitar, melhor, né? Então... E a gente entra na educação de novo, né? Sim. A gente entra no conhecimento. Esse a gente entra em poder falar para os nossos pais, falar para os nossos amigos: olha, não clique no link que você recebeu no WhatsApp. Né? Não aceite a bala do amiguinho da rua, porque é o mesmo. A analogia é essa. A analogia é essa, né? E você tem alguma... A gente pode falar aqui de backup, a gente pode... Que dicas para quem está aqui de atualização do sistema operacional, né? Porque a gente olha a atualização e fala: depois eu faço, né? Que dicas
práticas aqui. Eu falo muito São sobre várias. isso. São Uhum. várias. Então, É. pensa aí em algumas para... De maneira prática, são várias. A primeira delas, você comentou sobre a atualização, né? Manter os dispositivos atualizados é essencial, porque as pessoas não sabem muito bem para que serve, né? Entra muito nessa questão de educação que a gente está comentando, mas as atualizações servem justamente para colocar... As empresas lançam esses updates para justamente colocar o nível de segurança mais atualizado no seu dispositivo, né? Para combater as ameaças mais recentes que eles conseguiram encontrar, né, no seu dispositivo. Então, é essencial sempre manter dispositivo, seja computador, no caso, o sistema operacional, seja celular, né, o Android, o iOS, ou outro dispositivo móvel, né, que você tem um tablet, por exemplo. Então, esse é uma das dicas número 1. A segunda, que eu sempre gosto de comentar, né, quando me perguntam sobre isso, é a verificação em 2 fatores também. Porque a gente viu muito nos últimos anos, né? Principalmente, acho que eu tenho essa impressão, que foi principalmente depois do lançamento do Pix, né? Uhum. Alguns golpes de WhatsApp, né? De clonagem de WhatsApp, né? Onde a pessoa simplesmente tinha uma senha muito fraca, né? Ou não tinha, só tinha um padrão de senha, né? Então ela acabava facilitando a vida do golpista, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente. Muita gente tem a mesma senha para tudo, né? Isso, pensando a nível de segurança, assim, os especialistas, né, até arrepiam quando eles descobrem esse caso, que é muito comum. A gente já deu matéria, inclusive, falando que uma das senhas mais comuns é tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se precisar 8, eles botam 8, porque precisava 8 Exatamente, porque números. é o mínimo, né? Mas, então, você pelo menos... o ideal é você utilizar cada senha, né, para um serviço, para um dispositivo. Mas se não tiver, pelo menos coloca a senha em 2 fatores. Né? Autenticação em 2 fatores, porque... Você coloca uma camada a mais de segurança ali, dificulta um pouco mais o golpe para quem está tentando, né? E além disso, né, várias senhas, várias dicas que parecem básicas, né? De não compartilhar senha, né? Não fazer login, evitar o não, às vezes é muito, difícil. né? Mas pelo menos evitar fazer login em serviços como redes sociais, em Wi-Fi públicos, né? Porque a gente sabe que nem toda praça pública, ou enfim, todo espaço público que tem esse tipo de internet tem a segurança correta para isso. Então, o que muitos especialistas falam é você tentar evitar, né, principalmente acessar aplicativo de banco nesse lugar. Olha, só se for em caso urgentíssimo, sabe? E geralmente não é para acessar o banco para pagar o resgate que o amigo mandou no WhatsApp, né? Exatamente. É só se for em último caso que você acessa, né? Seja em cafeterias, por exemplo, né? Ou utilizar... Tem também casos de dispositivos... Em ônibus, por exemplo, que tem... Tava tentando pegar um exemplo específico, lembrei de ônibus, que tem aquele dispositivo USB para o pessoal fazer a recarga, tudo. É bom evitar também. Só em último caso, se você precisa carregar seu celular ali, você coloca só, né? Se for... Tipo, tá acabando a bateria, não vou chegar em... Preciso ligar para minha mãe, para meu pai, para falar alguma coisa que aconteceu, algum problema. Só nesses casos, porque também nem todos os ambientes públicos, nem todos os ônibus ali têm essa segurança. E é isso. E eu acho que é muito isso, pesquisar sempre, sabe? Pesquisar, olhar no Tecmundo, que a gente tem muito material sobre isso, né? Que nem eu falei, é basicamente semana após semana que a gente está falando sobre algum tipo de golpe, algum tipo de vazamento. Não confiar nesse tipo de e-mail, de mensagem por WhatsApp que fala que
virou muito comum, né? Que nem eu falei, esse clonagem de WhatsApp. Então, chegar um conhecido seu falando, troquei de número, você consegue me dar aí, sei lá, R$100, R$150, enviar para minha conta, tô precisando? Ligar para a pessoa para conferir se é ela mesma, né? Tentar o número antigo, tentar ouvir a pessoa, pedir para ela mandar uma mensagem de voz para confirmar. Então, são todas... Duvidar, né? Eu dessa área de segurança, a gente tem o zero trust, né? Exatamente. Então, não confio em ninguém. Acho que o ceticismo é a principal ferramenta. Porque a gente, quando trabalha com dado, fala, nossa, eu tenho que criar alguma política dentro da minha infra que eu mesma duvide de mim mesma. Sim. Porque eu posso chegar um dia e falar assim, acho que eu vou deletar tudo. E surtar e deletar todas as informações da empresa. Sim. Então, quando você pensa nesse zero trust, eu não posso confiar em ninguém. Sim. Partindo do princípio que todo mundo pode querer os meus dados. Então, eu acho que aqui são algumas dicas, pessoal, que a gente está compartilhando. É claro que a gente vai precisar de mais um podcast para conversar sobre esse tema, né? Porque só segurança da informação, a gente levaria o dia todo aqui para conversar. Mas essas são algumas dicas aqui do Carlos. Tem até, complementando um pouco desse assunto, né? Às vezes, por mais que a gente tenha algumas ferramentas colocadas, né, autenticação em 2 fatores, por exemplo, né, muitos golpistas utilizam justamente da nossa facilidade em confiar nas coisas, né, e de acreditar que é o que eles chamam de engenharia social, né? Sim. De como uma pessoa te liga ali, se passando por outra pessoa, você desconfia zero daquilo, imagina ou se passam por alguma ONG. Sim. São diversos tipos de golpes, né? E a criatividade impera nesse... Sim, porque é aquilo. Todo mundo tentando correr atrás de uma forma de segurança e, do outro lado, os golpistas tentando achar alguma forma brecha. Alguma brecha de segurança para tentar contrapor. E a engenharia social é rei nisso, né? Porque ela não depende necessariamente de uma tecnologia, né? Ela utiliza uma brecha ali, algum tipo de brecha, né, em algum dispositivo, etc., né, algum aplicativo de banco, mas ela vai muito na confiança das pessoas, sabe? Justamente na ingenuidade, no baixo ceticismo das pessoas, né? Das pessoas acreditarem sempre numa conversinha e tal. Então, e quando viu, já era. Então, acho que além das ferramentas, né, de maneira prática, você colocar tudo isso no seu computador, nos seus aplicativos de banco, no seu celular, é justamente isso, desconfiar, sabe? Quando vier uma pessoa tentando te passar para trás com um papo assim... Duvide, desconfia. É melhor, sabe? É melhor... Na dúvida, melhor perder o amigo do que o dinheiro, não é isso? Exatamente. Se for alguma coisa real ali, você se acerta com o amigo depois. Ali depois. Aí você fala pra ele, me liga realmente que a gente conversa, eu te ajudo de outra maneira. Exatamente. Tá precisando de dinheiro, a gente conversa ali, você manda mensagem de voz, você me liga, né? Não vamos fazer tudo, né, dessa forma de confiança, apressado. Porque senão é aí que a pessoa cai. Carlos, e pra gente encerrar aqui o nosso podcast, eu queria... que você deixasse aqui uma dica para os nossos ouvintes, pensando em tudo que a gente conversou aqui. Sim, pode ser de qualquer coisa, de livro, pode escolher, de filme. Pode escolher livro, filme, uma frase. A gente falou do robô, a gente falou Exterminador do Futuro. Então, uma dica aí para quem gosta de tecnologia. A gente até citou um pouquinho no programa, né? Você citou. E eu sou apaixonado. Não gosto muito, pra ser bem sincero, das últimas temporadas. Mas é Black Mirror. Pra quem não assistiu ainda, eu acho que é uma série que ela pode gerar um pouco daquele medo na pessoa, né? De falar, meu Deus, onde vai parar? Será que eu confio no meu celular? Mas eu gosto muito já escrevi, inclusive, sobre isso, de como ela não é tanto sobre tecnologia, ela é mais sobre a gente mesmo, sabe? De como a gente, né, sobre o comportamento humano, de como a gente utiliza as ferramentas tecnológicas de algumas vezes a gente utiliza a ferramenta tecnológica de uma forma equivocada, sabe? Ou de como os nossos vícios, os nossos problemas, né, acabam passando para o uso da tecnologia. E eu gosto muito de pensar a série por esse lado, sabe? De como é uma série sobre questões humanas, né? E tem a tecnologia mais como plano de fundo.
Então, para quem nunca assistiu, eu acho que é uma boa dica. Hashtag fica a dica. Sim. E uma palavra que resume o Carlos. Uma palavra que me resume? Uma palavra, coragem, sei lá, determinação, tecnologia, alguma... É uma palavra que a gente também falou e que eu carrego muito, que inclusive fazendo eu lido na terapia com isso, que eu sou um pouco exagerado, que é justamente ceticismo. Eu sou extremamente cético com, assim, acho que a 10ª potência, então isso eu acho que me traduz bastante, sabe? Todos os meus campos, assim, eu tenho um pouco desse lado de tentar racionalizar tudo, então às vezes eu me pego sendo cético demais para basicamente tudo. Então, se fosse de bate-pronto, assim, uma palavra que me resume é ceticismo. Então, e assim, nós encerramos mais um Tem Podcast. Gostaria de deixar meu agradecimento ao Carlos aqui pelo seu tempo, por aceitar o nosso convite, por compartilhar tantas experiências sobre temas tão importantes. E, claro, quero agradecer ao Dell Partner Program pelo apoio de sempre. E, por fim, Carlos, eu gostaria que você sinta-se à vontade para compartilhar aqui conosco as suas redes sociais. Bom, queria primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, Silvia. Todo mundo da produção, Thaís, né, conheço a longa data já, a Mai, todo o pessoal da produção aqui fez o convite para mim. Agradecer o espaço, né, a falar sobre um tema que eu gosto tanto, né, que eu consumo tanto, que eu trabalho, que às vezes até, né, gostaria de ficar um pouco mais distante, né? Inclusive, estava nas minhas férias, estava querendo fazendo outras coisas, né? Ficando um pouco fora dessa área de tecnologia, né? Mas super gosto de falar sobre isso, é uma das minhas paixões desde criança. Então, obrigado para todo mundo pelo convite. E queria primeiro convidar as pessoas a acessarem o Tecmundo, né? A gente, tecmundo.com.br, a gente tem o site, também temos as nossas redes sociais, estamos em todas, né? TikTok, Instagram, Facebook, para todo mundo acompanhar lá, onde a gente... Um pouco da nossa missão é descomplicar esse conteúdo de tecnologia para as pessoas, né? Para quem não é especialista, né? Trazer uma linguagem um pouco mais, né, palatável para as pessoas, para que elas entendam esse universo. Para quem quiser também me seguir no Twitter, que é chpalmeira, né? E meu Instagram também é a mesma coisa. E é isso. Estamos aí, aberto a novos convites. E você que está aqui conosco, não deixa de acompanhar o nosso Tem Podcast em todas as redes sociais. E acompanhe os nossos convidados. E eu te vejo no próximo episódio. Não percam.